Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos começar a exposição a partir do versículo 1 do capítulo 4. Bem? Para os irmãos que não estavam aqui, vamos fazer um lembrete do que foi falado aqui na terça-feira passada. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita logo após Paulo ter feito a primeira viagem missionária para a região da Galácia. E a região da Galácia tinha ali, Paulo deixou 4 igrejas ali em 4 cidades. A cidade da Antioquia da Pisídia, a cidade de Icônio, na cidade de Derbe e na cidade de Listra. Nessas 4 cidades, que fazia parte da Galácia, Paulo deixou 4 igrejas ali. Depois de voltar da viagem missionária, chega ao conhecimento de Paulo que alguns irmãos saíram de Jerusalém e foram visitar a igreja da Galácia. E queria colocar para os irmãos da igreja da Galácia algumas doutrinas que Paulo não tinha ensinado. Queria que os irmãos da Galácia se aderissem aos costumes dos judeus, visto que eles eram gentios e eles não guardavam os costumes dos gentios, dos judeus. E não precisava, mas esses falsos irmãos, que não só na igreja de Gálatas, mas também aconteceu isso na igreja de Corinto, teve isso na igreja de Romanos, na igreja de Roma. Alguns irmãos saíam pelas igrejas que Paulo estabeleceu, defamando o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, que ele não era um apóstolo genuíno, e tirando a autoridade do apóstolo Paulo, e dizendo: olha, ele pregou aí para vocês um evangelho meio falso. Vocês também precisam, para ser salvo, além de crer no sacrifício de Jesus, vocês precisam também guardar o sábado. Vocês precisam também ser circuncidados. Vocês precisam guardar a dieta dos judeus. Vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer um monte de coisas. E com isso, inflamando, dizendo: senão vocês não vão ser salvos. Trazendo uma legalidade para a igreja que não era boa. O apóstolo Paulo, quando passou pelas igrejas da Galácia, ele estava doente, estava enfermo e com problemas de vistas. E mesmo assim, ele se empenhou em abrir as igrejas ali, e os irmãos da Galácia amaram o apóstolo Paulo de maneira espetacular, o que causa para o apóstolo Paulo, quando ele recebe a notícia de que a igreja está se afastando do evangelho que ele ensinou, causa grande espanto, grande dor e grande sofrimento. Então ele resolve escrever esta carta, que não era apenas para uma igreja, era para as 4 igrejas aproximadamente que tinha ali, e ele vai ensinar. No capítulo 1 ele vai defender o evangelho que ele prega, vai defender também no capítulo 2 o seu apostolado, vai dizer que ele é realmente um apóstolo de Deus, ele é um apóstolo genuíno, que ele viu Jesus ressurreto e que passou o tempo estudando, e o evangelho que ele recebeu não foi evangelho de homem, mas foi evangelho de Deus. E também no capítulo 3 ele vai dizer para que a lei serve. Para que a lei de Moisés serve? Se a lei de Moisés não consegue nos salvar, a lei de Moisés serve para quê então? Para que foi dado a lei? Então ele vai ensinar que a lei foi nos dado como aio. Os irmãos lembram o que é aio? Bem? Aio é um condutor. Um certo homem tinha uma casa com um filho, ele pegava um escravo da casa, que era de sua inteira confiança, e colocava como
professor, cuidador do seu filho, até que seu filho tornasse a maioridade. E esse professor tinha autoridade até de chicotear o seu filho se precisasse. Ele tinha que fazer de tudo para fazer daquela criança um homem respeitado quando chegava na maioridade. E ele vai dizer isso aqui no capítulo 4, ainda que o menino fosse dono de tudo, mas ele estava debaixo do aio, debaixo da responsabilidade do aio. E quando o aio apertava aquela criança, pegava pesado com a criança mesmo, espremia ela, e quanto mais ele crescia, mais ele ia ensinando e doutrinando, e quando aquela criança se tornava um homem adulto, ele saía debaixo da autoridade do aio, porque já chegava na idade adulta. Desta forma, também serve a lei. A lei veio para nos apertar. A lei veio para mostrar o quão pecador nós somos e nos espremer de maneira que nós não temos para onde correr. E quando nós pensar que está tudo perdido, não tem como seguir a lei, não tem como. Então se abre a porta que é Cristo. A lei nos conduz para Cristo. A lei faz a gente olhar para Cristo. A lei, ela faz o homem bater cabeça para lá e para cá, não tem como. Aonde que eu vou achar a solução para? Como é que eu consigo vencer então? Aí só se resta uma porta: Cristo. A lei esgota todas as possibilidades do homem se salvar pelas suas próprias forças e aponta para Cristo. Bom, agora vamos começar o capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, estando ainda aí no assunto do filho, o aio, e filho e o seu professor, o aio. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. O servo que é o seu professor. Ainda que seja senhor de tudo. Olha, enquanto a criança é pequena, ele não tem poder sobre nada. Ele é igualzinho o servo. Apesar de ele ser dono de tudo. Ele não manda em nada. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo pai. O pai é que determina o tempo. Que o curador, que o aio vai ficar com poder sobre o filho. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por isso sois filhos, porque sois filhos. Baixa um pouco esse microfone para terminar mais, por favor. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Então, primeiro nós estávamos nos primeiros rudimentos do mundo, nas primeiras leis do mundo, certo? Mas vindo a plenitude do tempo, vindo o tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, que cumpriu toda a lei, para nos remir debaixo da lei, para nos tirar de debaixo da lei. E depois, uma vez feito isso, Ele nos adotou como filho. Agora nós somos filhos também. E colocou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quer dizer? Paizinho. Nós podemos olhar para Deus e dizer, Paizinho, o Senhor é meu Pai, meu Paizinho. Bonito, né? Isso é uma intimidade. Ele pega alguém que só ouvia falar de Deus e coloca em intimidade com Deus.
Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Como é que vocês estão querendo ir para de novo para debaixo da lei? Rudimentos fracos, leis fracas e pobres. Guardais dias, meses, tempos e anos. Vamos guardar o sábado, não pode trabalhar no sábado mais. Vamos guardar o ano do jubileu, que era um costume dos judeus. Um ano inteiro sem trabalhar. Não, isso já foi, é o primeiro rudimento. Nós estamos fora da lei. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Eu trabalhei em vão para vocês? Vocês não aprenderam nada? Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Está dizendo aqui que ele estava doente quando pregou o evangelho. E não rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. E talvez, é bem provável que Paulo estava com a malária quando ele estava na região da Galácia. E mesmo assim, e isso também afetou a sua vista. Ele estava meio cego. Mas mesmo assim, eles não rejeitaram, receberam a palavra. Vamos lá. Não rejeitaste nem desprezaste o que era a tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a nossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mo-los daria. Isso mostra que ele estava com um problema na vista. E a comunhão entre eles foi tão grande, o apóstolo Paulo, que ele falou: olha, eu sei que vocês me receberam como um anjo. Vocês me receberam assim como se eu fosse o próprio Cristo. E vocês, se possível fosse, vocês arrancariam os olhos de vocês para dar para mim. E por que vocês estão fazendo isso agora? Por que vocês estão saindo do evangelho que eu preguei? Fizer-me caso vosso inimigo, dizendo a verdade? Agora, eu estou falando a verdade para vocês. Agora é a hora de falar a verdade. Quando eu estava aí, estava bem. Tudo bem. Agora é a hora de falar a verdade. Então não me tenha como os inimigos. Falando a verdade. É assim, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando o chicote vem, aí fala: quero ganhar na cara dele mais. Vou mudar de grito. Ele vai falar sobre isso aqui, é muito importante. Eles têm zelo por vós. Eles quem? De quem que ele está falando? Dos falsos profetas. Dos falsos irmãos que chegaram lá, acariciando, dizendo assim: olha, Paulo pregou para vocês aqui, mas a pregação dele não vale muito. Vocês merecem mais. Se fazendo de amiguinho, passando a mão na cabeça deles, falando: não, vocês têm que guardar a lei também, assim como a gente, entendeu? E mostrou tão zeloso por eles. Eles têm zelo por vós, mas como convém, mas não como convém. Mas querem excluir-vos, para que não tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem,
e não somente quando estou presente. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem queria agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a respeito de vós. Está dizendo, olha, eu estou assustado a respeito de vocês. Os falsos mestres chegam aí e falam um monte de palavrinha bonita para vocês, e vocês acham que eles estão cuidando de vocês. Não. Eles não estão cuidando de vocês não, porque ele passa a mão na cabeça de vocês, que ele fala palavrinha bonita para vocês, não. Isso não é cuidar. Agora, porque eu falo a verdade para vocês, aí eu sou inimigo? Aí vocês me tratam, agora vocês vão me tratar, porventura vocês vão me tratar como inimigo, porque eu falo a verdade para vocês? Estou perplexo. Eu queria estar aí para mudar a minha voz, para ficar brabo com vocês, para falar um tom mais firme com vocês. Eu estou perplexo. Como é que vocês mudaram tão depressa do evangelho que eu mandei? Aí ele vai usar uma analogia aqui. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, de uma escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos. Um, do Monte Sinai, gerado filho da servidão, que é de Agar. Todo mundo lembra, né? Abraão, Agar, teve um filho. Abraão, Deus não mandou. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, e agora existe, pois é escrava de seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. Jerusalém representa a Sara, a qual a mãe é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Não estamos debaixo de servidão. Nós não estamos debaixo de servidão, como Ismael estava. Ismael nasceu escravo. Ele era filho de uma escrava. Mas como então aqueles que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, assim como Ismael teve que ser lançado fora, também todo aquele que estiver debaixo da lei, ou escravo da lei, vai ser lançado fora. E nós somos filhos da promessa. Não é para nós viver debaixo da lei. Corri um pouco porque eu queria entrar aqui no capítulo 5. Vamos lá. Exortação a conservar na liberdade cristã. Capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Para com isso. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. Peraí, vocês estão querendo entrar debaixo do jugo da servidão? Jesus já te livrou do jugo da servidão. Nós não precisamos mais nos circuncidar, não precisamos guardar os costumes de Moisés. E se vocês se deixarem circuncidar, se vocês acontecer isso com vocês, Jesus de nada aproveitou para vocês. A morte de Jesus de nada aproveitou para vocês. Vocês não confiam no sacrifício de Jesus.
E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu não sei como é que o povo adventista, que eu julgo ser tão inteligente, são tão inteligentes, muitos outros, né? E eles leem essa palavra, como é que eles não entendo como é que eles entendem isso aqui. É tão claro isso aqui. Aí ele vai, capítulo 4, ele vai dizer, ó, separado estais de Cristo, vós que se justificado pela lei, da graça tendes caído. Caiu da graça. Ah, não, as minhas obras me santificam. Não, olha, as minhas obras vai garantir minha salvação. Não, eu vou guardar o sábado, não vou comer carne de porco, eu vou ficar o ano sabático sem trabalhar, vou fazer o Yom Kippur no final do ano, porque isso vai agregar para a minha salvação. Caiu da graça. Caiu da graça. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Pela fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Então, em Jesus, tanto aquele que é circuncidado não adianta de nada, como aquele que também não é circuncidado não adianta de nada. O que importa é o que Jesus fez. Mas sim, a fé que opera por caridade. A fé é que tem valor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha, não é Jesus que está chamando vocês para isso aí, não. Não é ele que está levando vocês para isso, não. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que na alguma outra coisa sentireis. Mas aqueles que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aquele que está fermentando aí, a igreja aí, vai sofrer a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Se eu pregar a circuncisão, se eu chegar para vocês e falar assim, olha, vocês têm que ser circuncidados para vocês ser salvos, então o sacrifício da cruz, o escândalo da cruz, não tem valor nenhum. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí agora vem, né, essa parte aqui é que é interessante, sabe? É assim. Eu conheço dois tipos de gente. Dois tipos de crente. Que não entenderam ainda a questão da liberdade cristã, a questão da salvação pela fé. Eu conheço pessoas que chegaram para mim e falaram para mim assim, irmão, agora, quando eu comecei a entender esse negócio de graça, graças a Deus eu não passei por esse vácuo que essas pessoas passaram. Mas eu já entendi logo o que era a graça. Falaram para mim assim, já que você entendeu que agora que você é salvo pela graça, que as suas obras não te salvam, vamos tomar uma cervejinha? Falaram para mim. Crente, vamos tomar uma cervejinha. Porque essas pessoas não entenderam ainda o que é a graça. O que a graça produz. E para o outro lado, tem aqueles que pensam, não, se é pela graça, mas então cadê as obras? É o que vai chegar aqui agora. Olha só o que ele vai dizer. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne.
Sim, nós somos feitos libertos. A salvação vem de Cristo, do sacrifício de Jesus. Mas nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne, para falar o que vem na boca, para fazer o que quer, o que dá na cabeça. Eu sou livre, sou livre. Posso pecar, posso fazer o que for. Não é bem por aí. Mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Servir, irmão, um ao outro. Observa que a principal, eu sempre vou bater nessa tecla. A principal doutrina do evangelho, a principal característica do crente é tratar bem o próximo, é amar o próximo. Tratar bem o próximo. Saber falar com o próximo. Saber valorizar as qualidades do próximo. Saber enxergar o próximo. Glória a Deus. Essa é a característica do crente. 14 agora. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de responder alguma coisa, falar alguma coisa para alguém, se fosse eu recebendo essa palavra, se fosse eu que fosse chamado a atenção desta forma, será que eu ia gostar? Não, como nós mesmos. Essa é a característica do cristão. Tratar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Né? Ah, chegou a cesta do serviço. Ah, mas esse feijão aqui eu não como não. Dá pra vizinha lá. Quem foi que falou pra mim uma vez que a vizinha, ele tava passando uma prova, alguém falou testemunho, tava passando uma prova e aí passou aquele caminhão de galinha. 5 galinhas por 10 reais, acho que é isso, né? Aí a vizinha comprou lá as galinhas. Aí, rapaz, quem sabe, né? A vizinha é muito amiga, vai vir uma galinha pra cá, né? Daqui a pouco a vizinha chamou por cima da cerca. Falou assim: ó, meu querido, vem cá. Uma sacolinha na mão, falou: benção, hoje vai ter mistura. Ó, a gente comprou umas galinhas aqui. Minha mãe despenou todas aqui, limpou. Só que ela não come a pele. Vocês comem a pele? Quer a pele pra vocês? E deu a pele pra ele. Falou: rapaz, você não come uma coisa que não é bom pra você, você vai dar pros outros. Aqui, eu particularmente adoro pele de frango. Mas vai dar pele pros outros, rapaz, se você não gosta. Se não é bom pra você, você vai dar pele pro outro. Em vez de pegar um peito, uma coxa, um negócio lá, é. Rapaz, é assim mesmo. Então, trata a pessoa como se fosse você. Toda a lei, todas as 600 e tantas leis, todas elas se cumprem essa aqui, ó. Trata como se fosse você. Porque, ó, olha só. Se você trata a pessoa como se fosse você, olha só que legal. A lei se cumpre inteira. Por quê? Não matarás. Se você ama a pessoa como você é, você não vai matar aquela pessoa. Você ama ela como se fosse você. Você não vai adulterar. O pai, se fosse comigo. Você não vai trair. Você não vai xingar. Você não vai bater. Você não vai... Entendeu? É o amor. Tudo se resume no amor. Todas as leis se resumem no amor. Versículo 15. Se vos, porém... Aí, esse aqui é espetacular. Parece que Paulo estava vivendo nos nossos dias aqui, ó. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Toda a igreja, toda a comunidade legalista, sabe o que é a legalista? É aquela comunidade, assim, eu cumpro as leis, eu cumpro os mandamentos. Ela se torna, ela vive num regime de méritos. Então, se o camarada cumpre toda a lei da igreja, ele prega bem. Se ele cumpre toda a lei
ele tem oportunidade para cantar. Se ele cumpre toda a lei, ele tem oportunidade para tocar. E aí o que acontece? Cria o que dentro da igreja? Competição. Eu sou mais santo, eu profetizo, eu sou mais santo, eu prego, eu sou mais santo, eu oro, eu sou mais santo. E começa a competição. E aí começa o quê? Ele usa até uma ironia aqui. Se vos, porém, vos mordeis uns aos outros, começou lá, estava acontecendo na igreja dos Gálatas, um mordendo o outro. Um mordendo o outro. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Vocês vão se matar aí. Vocês vão se matar. Fica só mordendo um ao outro, ó. Ah lá, vai cantar. Vamos ver se vai cantar lá. Ih, falhou uma nota. Errou uma nota. Conseguiu alcançar. Entrou fora do tempo. Ah, se fosse eu, ia ver como ia ficar lindo esse louvor. Olha lá. Vai expulsar o demônio, olha lá. Vixe, teve que falar 3 vezes sair em nome de Jesus. Se fosse eu, só levantar a mão, o diabo saía. Olha lá, vai pregar. Tá tremendo mais que a vara verde, olha. Já repetiu 3 vezes, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica contando as coisas que o outro... Tem ou não tem? Eu estou mentindo. Por quê? Por causa da legalidade. Mérito. E isso vai fazer o quê? Destrói a igreja. Destrói. E Paulo já vai falar assim, isso aí vai acabar destruindo vocês. Porque um vai conseguir cumprir 10 mandamentos, o outro vai cumprir 100. E aí o que cumpre 100 quer pisar no que cumpriu 10. E acha que é mais santo. Agora, pela fé no sacrifício de Jesus, todos nós somos iguais. Todos nós estamos aqui por misericórdia. Todos nós estamos aqui porque Cristo nos salvou. Todos nós estamos aqui porque Ele tem segurado na nossa mão. Todos nós estamos aqui porque Ele tem nos sustentado. Todos nós estamos aqui porque Ele barrou o inimigo. Disse, aqui não. E isso gera o que em nós? Gratidão a Deus. Gratidão. E por gratidão, Senhor, eu vou me santificar. Por gratidão, Senhor, não vou dar ocasião ao pecado. Não vou usar essa liberdade que o Senhor me deu, essa liberdade que o Senhor me colocou, para dar ocasião à carne. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é vontade. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro. Tem que andar no Espírito. A guerra está travada. Para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, você não precisa cumprir a lei para você não se dobrar às obras da carne. É só você ser guiado pelo Espírito. O Espírito vai falar para você, não faça isso. Não fale assim. Não olhe para isso. Não vá em tal lugar. Glória a Deus. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? As obras da carne são conhecidas. As quais são? Prostituição, impureza, lascívia. O pastor Augusto Nicodemos disse uma coisa bem verdade. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, na maioria das vezes que a Bíblia vai listar uma lista de pecado, começa com pecados de cunho sexual. As 3 primeiras aqui são pecados de cunho sexual. Quando lá no Éden, depois do pecado, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Tampar a nudez. Olha só, esse pecado, nós temos que dar uma atenção para ele. Porque vai derrubar muita gente, tem derrubado muita gente e é perigosíssimo isso aqui. Por isso que ele já logo de cara ele já começa com isso aqui. Idolatria, feitiçaria,
Feitiçaria, a palavra para feitiçaria eu descobri essa semana, olha que interessante. Vem do grego chamado pharmos. Porque os feiticeiros, pharmos, que vem da nossa palavra de farmácia. E os feiticeiros, eles usavam porções, manipulavam drogas, manipulavam coisas, essências, para fazer as suas feitiçarias, para ludibriar a mente da pessoa. Então, na feitiçaria aqui, se enquadra também todo tipo de entorpecente. Todo tipo de droga. Cai junto com a feitiçaria, porque toda... Já viu? Faz umas essências, umas fumacinhas, uns caldeirão. Pharmos. Feitiçaria pharmos. Porque toda feitiçaria vem com um negócio. Tem a bruxinha lá do Pica-Pau fazendo caldeirãozinho, mexendo uma... Gostaram dessa analogia, né? Fazendo uma porçãozinha, porque vai deixar a pessoa mexer com o... Então, tudo que mexe com o nosso subconsciente, que nos altera quimicamente, vem de feitiçaria. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, divisão, heresias. Divisão. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é isso aqui que vai levar você para o inferno. Não é não guardar o sábado. Não é não ficar o ano do jubileu sem trabalhar. Não é se circuncidar. Não, essas coisas não vão levar ninguém para o inferno. Mas isso aqui não herdarão o reino dos céus. Vou acabar o capítulo 5 e nós encerramos por aqui hoje. Mas o fruto do Espírito é caridade, o amor, aí começa de novo, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança, irmãos, você tem que ser temperado. Falar com isso aqui, irmãos, meu Deus do céu. Uma vez eu estava no bar conversando com o irmão, dono do bar. Não era um bar, era uma mercearia. Aí passou um rapaz falando não sei o que pra ele, que ele não gostou. Ele pegou o ferro e ia enfiar na boca do cara. Aí falou pra mim assim: irmão, porque eu batizei, mas meu braço ficou fora da água. Eu sou convertido, mas meu braço não é. Aí tem aqueles que falam assim: eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu falo, meu negócio é falar na cara mesmo. Eu falo, não deixo pra depois não. Isso não é qualidade não, gente. Tem hora que não é hora de falar. Tem hora que é hora de ficar quieto. Mas é verdade, mas ainda que seja verdade. Tem hora que não é hora de falar. Onde? Paramos? 23. Mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E tem gente que acha bonito ainda fala bonito, ainda fala como se fosse um grande prêmio. Falei mesmo, ó. Sabia nem de piar a cara. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Sabe que vai irritar o irmão, mas faz. Incomodado é que se mude.
faço, eu falo. É que nem o marido. Eu não faço de propósito. Quando eu faço sem querer. Deixou sabe que vai irritar a mulher e deixa a toalha em cima da cama. Eu não faço de propósito. Às vezes eu faço sem querer. Mas tem gente que faz de propósito, né? Ou a mulher também faz. Ela sabe que alguma coisa vai irritar, é que faz. Não, sabe como é que a mulher irrita o marido? Bater nas coisas. O marido pergunta: o que está acontecendo? Não é nada. Plá, plá, bate aqui, bate lá, e vai lavando a louça. Tá. Você está assistindo o jornal e aquelas batidas vai subindo. Até na hora que eu for tomar banho, eu vou deixar a toalha. Isso aqui é só exemplo, tá? Cada um tem as suas manias aí. Sabe como é que é? Vai. Pastor José Issa, peguei um estudo sobre casais com eles, eu era jovem ainda. Aí ele falou que ele pegou uma carona pro casal, o casal era... O irmão era bem tranquilo e a mulher era mais agitada. Ele estava indo pro culto, ele ia pregar e estava atrasado. Aí a mulher virou pro irmão: vai logo, irmão, vai logo, mosca morta. Dirige, onde é que você dirige? Ele já falou, virou para ela: você sabe que eu não gosto que você fale assim comigo. Ela sabia que não gosta que fale assim com ele. Mas ela falou, vai irritar ele. O que ele fez? Estava a 60 por hora, caiu para 40. Aí a mulher ficou mais nervosa ainda. Então, é um irritando o outro. E assim, na coletividade da igreja, isso não pode acontecer. Amém, irmãos? Então, terça-feira que vem a gente termina o capítulo 6. Alguma pergunta?